Fala pessoal, boa tarde, beleza? Então, aqui a gente vai ter um encontro, né, não vai ser nada muito demorado. O grande lance aqui é te mostrar, né, sobre o caderno de erros, que é o que eu venho falando há um bom tempo, né? Provavelmente se tu é meu aluno ou se tu já me viu aí no Instagram, tu já me viu falando sobre caderno de erros. Então, primeiramente, eu quero iniciar aqui o nosso encontro te explicando rapidamente o que é o caderno de erros. Bom, o caderno de erros basicamente é um local que a gente vai ter para colocar informações extremamente importantes que tu encontra em questões, certo? Ou seja, o caderno de erros ele está diretamente ligado à resolução de questões. Então, é um local onde tu vai colocar as informações que tu vem tendo dificuldade, certo? Justamente para, no momento correto, tu fazer a revisão desses erros, desses pontos que tu tá fraco, e conseguir evoluir. A gente, dessa forma, faz com que tu pare de errar o que tu vem errando. Então, muitas vezes, tu estuda um assunto, tu tem um conhecimento bacana desse assunto, tá? E tu sente que tu tá bem. Só que tu não pode ser pego de surpresa no dia da prova com uma informação sobre aquele assunto que tu tem o conhecimento, só que tu vai errar aquela informação. Então, é exatamente aí que o caderno de erros entra. O caderno de erros ele entra para garantir que tu não vai errar aquela informação que ficou uma lacuna no teu estudo. Então, isso é muito importante. Beleza, tudo certo aqui? Canto o início de uma música pra gente testar o áudio. Não, vocês estão me ouvindo, pô, eu não sou um bom cantor, mas eu vou fazer aula de canto um dia. É um dos objetivos aí. Então, olha só. Tendo explicado o que é o caderno de erros, né, a gente vai fazer aqui na prática tá? Então, a gente vai fazer uma resolução de questões. Na verdade, quem vai resolver as questões são vocês, né? Eu não vou nem me meter aqui, né, se eu sei ou não a questão. Então, vocês vão me dizer o que vocês acham. E a gente, pelo voto da maioria, então, por exemplo, se a maioria errar aquela questão, a gente vai, né, ter uma conduta. Se a maioria acertar, vai ser uma outra conduta, né? Tu tinha certeza daquela resposta? Beleza? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, vocês vão resolver as questões, certo? Um outro ponto importante. Eu quero já te dizer que, apesar do nome ser caderno de erros, não necessariamente tu só vai colocar no caderno de erros o que tu errou. Eu recomendo que tu coloque informações no caderno de erros em 3 situações. A primeira delas é quando tu não sabia o conteúdo. Tu errou a questão, tu não sabia o conteúdo, então essa informação é importante, porque ela caiu em questão e tu não sabia. A próxima vez que ela cair em questão, tu tem que, em tese, saber, né? Ou pelo menos trabalhar para construir esse conhecimento. Então, primeiro caso, não sabia, errei a questão. O segundo caso, que tu vai colocar informações no caderno de erros, é quando, apesar de tu ter acertado, tu acertou sem ter certeza ou no chute. Então, o grande lance aqui, tu vai ver que a resolução do caderno de erros, ela também está ligada a tu trabalhar a tua humildade, né, no estudo. Porque tu vai ter que fazer uma autocrítica de caramba. Eu não sei isso aqui. Ou então, isso aqui eu acertei, mas eu não sei legal. Foi um raciocínio ali meio, né? Acertei, no dia da prova isso seria super válido, tá? Acertou, tá valendo no dia da prova, mas a gente tem que trabalhar para garantir que tu tenha o melhor desempenho consciente no dia da prova, porque é isso que vai, né, garantir a tua aprovação. Às vezes, aquela pontadinha de sorte ali no chute ajuda muito, mas não é isso que vai te aprovar, tá? Definitivamente. Então, segunda opção. Acertei a questão, mas não sabia a resposta. Não tinha certeza, não lembrava muito bem, sabe? Então essa vai ser uma avaliação que tu vai ter que fazer de si mesmo. Terceira possibilidade de colocar informações no caderno de erros. Tu sabia a questão, tu tinha certeza da questão, bacana, só que tu foi ler os comentários e tu viu que algum, né, colega lá colocou nos comentários um resumo muito bacana do assunto. Ou então ele chamou a atenção para uma outra forma da banca cobrar aquele assunto. Ou então ele trouxe uma súmula que complementa o assunto que tu já sabe. Então, tu vai ver também que, além de trabalhar a tua humildade, tu vai ter que entender que tu só consegue fazer um bom caderno de erros e um bom estudo se tu resolver as questões com qualidade. Então não adianta tu resolver 100 questões se tu não estuda as questões de fato. É muito melhor tu resolver 30, mas fazer um estudo com calma, saber por que tu acertou cada uma das alternativas. Caramba, eu acertei essa questão e eu tinha certeza, mas a letra A eu não fazia ideia. Eu acertei porque eu tinha certeza da letra D, mas a letra A eu não sabia dessa informação. Opa, aprendi uma coisa nova nessa questão, certo? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, tu vai perceber que o caderno de erros ele é um instrumento que vai te obrigar a, como é que eu posso dizer? Trabalhar outros pontos importantes na tua preparação, certo? Então, o estudo para concurso, quando tu estuda mesmo de forma profissional, né? Então, tu é um concurseiro de verdade, né?
Então, tu precisa estudar de forma profissional, de forma séria, saber o que tu está fazendo e por que tu está fazendo. E o caderno de erros, além de ser algo que vai te obrigar a trabalhar de uma forma, né, com qualidade, é um instrumento que vai te ajudar muito antes da tua prova. Muito mesmo. Tu não vai errar aquela informação que não entra na tua cabeça de jeito nenhum, tá? Bacana. Daqui a pouquinho a gente já vai para a prática, mas antes disso, eu quero te dizer o seguinte. Vão ter informações no caderno de erros que depois de um tempo revisando esse caderno, e a gente já vai explicar como a gente vai fazer essa revisão, tá? Vão ter informações que já vai estar muito 100% na tua cabeça. Caramba, eu não tenho mais dúvida disso aqui, já é a 20ª vez que eu leio, tá tranquilão, cai em questão, eu lembro, eu acerto, de boa. Tu vai retirar essa informação do teu caderno de erros. Porque o caderno de erros, lembra, ele é para estar aquelas informações nele que tu tem mais dificuldade, ou que tu não tem muita confiança ainda, e que tu errou em questões. Se já é uma informação muito tranquila, porque tu evoluiu no estudo e tu tá de boa com aquela informação, a gente vai retirar ele de lá, essa informação de lá, certo? Mas tu vai perceber que tem informações que não tem o que faça, cara. Não entra na tua cabeça. Errou, caiu, tu errou de novo. Já revisou no caderno de erros 15 vezes, cai, tu erra do mesmo jeito. Tu vai perceber que isso acontece, né? Que isso acontece. E faz parte, cara, faz parte. Com essas informações, tu vai tomar um cuidado especial. Porque essas informações tu vai olhar na noite anterior da prova. Se a prova for à tarde, tu vai almoçar lendo essas informações. Para chegar no dia da tua prova, se cair, tu ter o máximo de chances possíveis de acertar. Então, importante. Já deu para perceber que é bastante coisa, né? O caderno de erros é muita onda, mas é uma coisa que vai te ajudar muito e é simples de fazer. É simples, tá? Bem tranquilo. Me diz aí, essas informações iniciais, tá de boa? Tá conseguindo acompanhar? Que a gente já vai iniciar agora na prática, né? A execução de um caderno de erros. Beleza, suave então. Vamos lá, meus amigos. Tu tem duas formas de fazer o caderno de erros e eu realmente, para quem me conhece, já sabe qual é a minha recomendação. Faz de forma digital, pelo amor de Deus, né? Tu pode me dizer, pô, professor, de forma física eu aprendo mais, né? Quando eu escrevo ali eu aprendo mais. Só que o que acontece, cara? Quando tu faz de forma física, tu realmente, digamos, vamos botar aqui um parâmetro. Vamos dizer que tu aprende mais 10%. 10% a mais tu grava melhor. O grande problema é a velocidade, pessoal. Porque enquanto tu tá anotando uma informação nova, tu tá anotando a informação de uma questão, o teu concorrente já resolveu 8 questões. E já anotou as informações de 8 questões. Então, no final das contas, esses 10% não vão valer a pena, né? Por quê? O cara ele tá caminhando muito mais que tu. E não tem jeito. Concurso público é concorrência, cara. Tu vai estar disputando com gente que vai estar estudando em altíssimo nível, fazendo o negócio mais filé possível. E se a gente tem, né, a tecnologia ao nosso favor, não tem por que não usar, não tem por que fugir dela, certo? Lembra, as provas elas só vão ficando mais difíceis, pessoal, porque o acesso à informação ele é muito maior hoje em dia. Todo mundo tem acesso ao estratégia, todo mundo tem acesso ao GRAM, todo mundo tem acesso ao TEC, ao Q concursos, né? Via de regra, né? Logicamente, pô, tem gente que não tem condições de pagar ali o Q concursos, por exemplo, usa a plataforma gratuita do GRAM. Mas de qualquer forma, tudo tá ficando muito mais profissional. Então, vai para a forma digital, certo? Beleza. A gente entra aqui, portanto, né? Tu vê que eu estou no meu Drive, tá? No meu Drive do Google. Então, se tu tem um celular com um Gmail, tu tem um Drive, certo? Tu tem um Drive aí. Então, isso aqui é o que a gente chama de nuvem, talvez, né? Para alguns, bacana. Então, olha só, eu criei já uma pasta aqui. Para criar pastas, tu clica com o botão direito, nova pasta. Eu já criei uma pasta no meu Drive com o nome Caderno de Erros. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um documento, clico com o botão direito, Documentos Google. Cliquei aqui, olha só, abri um documento aqui, como se fosse um Word, sabe? Bem tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou ter um caderno de erros para cada matéria. Então aqui, olha, eu vou ter direito administrativo, certo? Beleza. Então, já tenho aqui o meu caderno de direito administrativo. Só o filé. Vamos lá. Então, na nossa meta de hoje, a gente vai... vamos dizer que a gente vai estudar direito administrativo, né? Só porque eu sei que a maioria aqui, pelo menos comigo, já viu alguma coisa, então já tem uma boa noção aí que vai dar pra gente trabalhar nas questões. Então, esse nosso caderno aqui de direito administrativo, tranquilo. A gente vai estudar hoje atos administrativos. Atos administrativos é o tema que eu vou estudar, porque eu vou resolver questões.
Então, a gente já está partindo de um pressuposto que é um assunto que eu já estudei e que eu estou indo direto resolver uma bateria de questões sobre ele, certo? Para treinar, revisar o assunto, enfim. Na minha organização de estudos, a meta é resolver questões de atos administrativos. Show? Beleza. Dessa forma, a gente vai na nossa plataforma de questões, e aí tu pode usar o Q-Concursos, tu pode usar o Tec Concursos, né? De fato, realmente eu recomendo que seja uma das duas, tá, pessoal? O GRAM, apesar dele ser gratuito, a plataforma de questões dele, em relação a filtros, a comentários, ele tá muito, muito abaixo do Tec e do Q-Concursos, tá? Se tu me perguntar, professor, entre Q-Concursos e Tec, qual o senhor prefere? Eu recomendo o Tec, né? Ele é um pouquinho mais caro, acho que é uns 36 por mês, né? O Q-Concursos é muito bom também, mas por que eu recomendo o Tec entre os dois? Basicamente por causa dos filtros, né? Lá no Tec, tu vê os filtros de acordo com os artigos que tu leu, de tais temas, então ajuda bastante, né? Então eu realmente prefiro, mas tem que prefira o Q-Concursos. Em relação ao Q-Concursos, a comunidade dele é mais forte, né? É uma plataforma mais antiga, os alunos lá fazem tem gente muito engajada em comentar, em corrigir as questões, né? Então tu vê lá que lá isso é muito forte. No Tec, tu tem também uma comunidade engajada, não tanto quanto a do Q-Concursos, mas o Tec, o comentário dos professores é filé também, tá? Então lá a maioria das questões tem comentários, não todas, mas os professores são mais ativos no Tec, né? Em relação ao Q-Concursos, essa é uma grande reclamação dos alunos. Olha só, o Edson usa o Q-Concursos. Pois é, pode usar qualquer uma das duas, são ótimas ferramentas, tu vai conseguir evoluir bastante, beleza? Tranquilo. Então aqui, vamos abrir aqui, a gente já vai iniciar, olha só. Então, o caderno de erros, toda vez que tu for resolver questão, o caderno de erros está lá junto contigo. Está lá no teu lado. Por quê? Dentro das hipóteses que a gente estipulou, não sabia a questão, acertei no chute sem saber muito bem, ou acertei, mas o resumo é muito bom. Nesses casos, tu vai jogar a informação aqui, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui, vou abrir o Tec, certo? Vou abrir o Tec Concursos. E eu já venho aqui na parte de filtrar, né? De filtros. Vamos aqui em Direito Administrativo. Administrativo, beleza? E a gente vai iniciar atos administrativos, certo? Levando em conta que eu já estudei o assunto, eu vou, né, fazer uma bateria de questões, vamos ver se a gente aprende coisa nova, se a gente erra coisa que a gente sabia, vamos ver como a gente se sai, certo? Então, filtrei aqui atos. Vamos filtrar aqui uma banca FGV, que é uma banca que está em alta, né? A banca do TRF, foi a banca do TJAP, é uma banca que traz ali um bom raciocínio nas questões, certo? Beleza. A gente já vem aqui para a nossa primeira questão. Antes da gente iniciar, confirma aí. Tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Velocidade, tá de boa? Beleza, então vamos lá. A gente vem aqui, né, e vamos resolver a questão. Eu vou ler a questão, tá? A gente vai analisar ela com um pouquinho de calma, fazer uma leitura bacana. Vamos resolver só algumas para ver se a gente consegue os padrões que a gente espera para incluir no caderno de erros e tu vai me dar a resposta da questão. Se tu não souber a questão, tu vai tentar resolver do mesmo jeito, me dizer uma letra que tu acha que tu marcaria no dia da prova, certo? Porque é isso que tu tem que fazer quando tu estiver estudando. Pô, eu vou usar o meu raciocínio, a minha lógica para tentar acertar. Eu não vou chutar de qualquer jeito, certo? Vamos lá. Ao estudar o tema atinente ao ato administrativo, Maia decidiu verificar os exemplos de atos que seriam perfeitos, válidos e ineficazes. Assinale a opção que apresenta corretamente o exemplo que atende àquelas condições. Então ele quer que tu marque uma alternativa que se trata de um ato perfeito, válido e ineficaz. Beleza? Vamos lá. Quero que tu analise aí as questões e me diga o que tu acha. Qual tu marcaria? Vai lá, vou te dar um tempinho aí. E aí, o que tu acha? Vamos lá, vamos ler aqui e ao final tu me diz o que tu acha, qual tu acha que é a resposta. Vamos lá. Ele quer um ato perfeito, válido e ineficaz. Letra A. A realização de um ato administrativo por servidor incompetente. Aí tu já fica de olho assim, pô, incompetente, bacana. Letra B. A imediata remoção de servidor a pedido para outra lotação. Letra C. A exoneração a pedido de servidor a contar de data futura. Letra D. A nomeação de servidor para atuar prontamente em comissão disciplinar. Letra E. A aplicação de penalidade de demissão
a um servidor nas hipóteses previstas em lei após o devido processo administrativo. E aí, o que tu marca? Olha só, temos aqui um E, beleza? Temos uma letra E. Me diz aí, o que tu acha pra gente... Temos a letra E, beleza? Olha só, o Afonso já tá, né, dando uma atenção para uma palavra que ele viu aqui, que ele quer um ato ineficaz. Beleza. Letra E. A letra E venceu aqui, né? Letra E venceu. Temos uma letra A. Aqui eu te chamo a atenção para um ponto importante. Olha só. Tu vai perceber que o caderno de erros, ele é totalmente pessoal, certo? Ele é teu, certo? Então a Ana Rebeca vai ter um caderno de erros, né? A Cleudilene vai ter um outro caderno de erros. Por quê? As questões que uma errar não vão ser as questões que a outra vai errar. As informações que uma pessoa tiver muito bem fixada na mente, talvez seja o ponto fraco da outra pessoa, né? Então, tem um ponto, né, que os alunos gostam muito de ficar compartilhando material. O caderno de erros, ele tem que ser teu. Tu tem que ir lá e realizar o caderno de erros. Se tu emprestar o caderno de erros de outra pessoa, não são os teus erros. E aí? Né? Tu vai estar, né, só perdendo tempo. Foca no que tu acha. Vamos lá, então temos um A e um E. Como a maioria marcou letra E, vamos de letra E aqui. Opa! Errei! Não é nem letra A, nem letra E. Letra C é a correta, beleza? Não tá na tela? Pô, olha só, beleza. Obrigado. Beleza. Então vamos lá, olha, marquei aqui. Vocês disseram que é letra E. Você errou, certo? Então não é nem letra A, nem letra E. É letra C. Bacana, perfeito. Exemplo de questão perfeito para a nossa primeira possibilidade, certo? Que é a eu não sei. Errei e não sei por quê, certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos ler os comentários. Bacana. Olha só, vamos lá no primeiro comentário. Para analisar corretamente qual das opções apresenta um exemplo de ato administrativo que é perfeito, válido e ineficaz, é importante entender as definições desses termos no contexto do direito administrativo. Então aqui ele vai te explicar o que é um ato perfeito, o que é um ato válido e o que é um ato ineficaz. O ato perfeito é aquele que completou todas as etapas do seu processo de formação. Ou seja, todos os elementos essenciais do ato foram realizados. Ato perfeito. Tudo está 100% com os elementos daquele ato, o processo de formação dele ocorreu tudo certinho. Beleza. O ato válido é aquele que não apresenta vícios em sua formação. Ou seja, respeita todas as exigências legais, como competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então ele te disse o que é ato perfeito e te disse o que é ato válido. Agora ele te diz o que é um ato ineficaz, que poderia ser uma pegadinha aí na questão, né? Que tu tinha que se atentar que ele não queria um ato eficaz, e sim ineficaz. O ato ineficaz é aquele que, apesar de ser perfeito e válido, não produz efeitos imediatos. Então a eficácia do ato, ele está te ensinando aqui que tem a ver com o fato de poder ou não ter efeitos imediatos. Seja por não ter ainda ocorrido o termo inicial, condição ou outro motivo que impeça a sua imediata eficácia. Beleza. Então, resolvi a questão, acabei de estudar o que é um ato perfeito, válido e ineficaz, não sabia. Aí ele vem aqui e te explica mais. Vamos analisar cada uma das opções fornecidas. Letra A. A realização de um ato administrativo por servidor incompetente não é válido, pois há um vício de competência, certo? Então, olha só, ele cria um ato válido, esse ato ele não é válido porque temos um vício nele, um vício no elemento competência, pois o servidor que realizou o ato é incompetente. Perfeito. Letra B. A imediata remoção do servidor a pedido para outra lotação. Este seria um ato perfeito, válido e eficaz, pois não há nada que impeça a sua imediata produção de efeitos. Então, a remoção a pedido para outra lotação, tranquilidade, não temos nenhum vício em algum elemento e já está valendo essa remoção. Ela produz efeito desde logo, certo? Então, não é a letra B, porque ele quer um ato ineficaz. Ele quer um exemplo de um ato que não irá surtir efeitos imediatamente. Letra C. A exoneração a pedido de servidor a contar de data futura. Ou seja, esse ato ele ainda não é eficaz, portanto ele é ineficaz, porque ele ainda não surte efeitos imediatamente. Olha lá, este é o exemplo correto. A exoneração a pedido é um ato perfeito e válido. Porém, como só produzirá efeitos a partir de uma data futura, é considerado ineficaz até que essa data chegue. Opa, bacana!
Já vi que o perfeito é aquele que passou por todas as etapas do seu processo de formação, tá? Já vimos que o válido é aquele que não tem vício em um elemento de formação. E a gente entendeu que um ato ineficaz é aquele que ainda não produz efeitos imediatamente. Bacana. Aprendi isso aí, né? Tô começando a entender. Vamos lá na letra D. A nomeação de servidor para atuar prontamente em comissão disciplinar. Nomeou o servidor. Opa, é perfeito, válido e eficaz, já está surtindo efeito, né? Olha só, pois está pronto a produzir efeitos imediatamente. Letra E. A aplicação de penalidade de demissão a um servidor público, nas hipóteses previstas em lei, após o devido processo legal. Mais um exemplo perfeito, válido e eficaz, né? A aplicação dessa demissão já está surtindo efeito. Beleza? Então, olha só. Vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Beleza, olha só, Juliana errou de propósito, só para engajar aqui na aula, beleza? E o Afonso, né, tá falando que os comentários são bacanas, beleza. Então, olha só. Aqui, tu estudou a questão, errou a questão, né? Deu aquela frustraçãozinha, caramba, nem sabia esse negócio que, pô, li o comentário, entendi bacana, né? O que eu vou fazer? Olha só, primeira condição que a gente já viu para mandar para o caderno de erros. Errei a questão. Estudei já, beleza? Vamos ver aqui. Vou copiar o comentário, o melhor comentário que resolve a questão, né? No meu estudo eu daria uma olhada nos outros para ver se tem algo a acrescentar, né? Mas aqui, olha só tem 2, o outro praticamente remonta o que o primeiro já fez, né? Vou dar Ctrl C no comentário, vou vir no meu caderno de erros, Ctrl V. Pronto. 100%. Já foi essa questão. E aí tu vai me dizer, pô, Rosinaldo, mas é o seguinte, vai ficar muito bagunçado. Eu só tô jogando lá, nem fica numa fonte bacana, fica tudo cagado, um vermelho nada a ver. Beleza. E aí eu te digo o seguinte, não recomendo que tu corrija, que tu formate o teu caderno de erros logo depois de lançar a informação lá. Porque senão isso quebra muito o ritmo. Quebra muito o ritmo de resolução de questões. Quebra aquele foco lá. Então, nesse primeiro momento, é resolver questão, estudar a questão, jogar a informação para o caderno de erros. Posteriormente, tu vai ter um dia, e a gente vai simular esse dia aqui rapidamente daqui a pouco, né? Onde tu vai organizar o caderno. Tu vai dar uma resumida, tu vai escolher uma fonte, tu vai, né, deixar mais a tua cara o caderno de erros, certo? Para depois facilitar cada vez mais a tua revisão dele, certo? Cara, de verdade, é um instrumento que vai mudar, se tu fizer, vai mudar a tua evolução nos estudos. Tu realmente vai, né, conseguir dar aquela destravada e evoluir como tu nunca pensou, certo? É muito importante. Beleza, vamos lá. Vamos voltar aqui, portanto, lembrei de mudar a tela agora. Vamos voltar aqui para nossas questões. Beleza, uma questão aqui que eu não sabia nada, errei valendo, todo mundo errou, né? Só a Juliana que errou de propósito, mas vamos para a próxima. Beleza. Vamos lá. Cheguei na próxima questão, só confirmar que está tudo certo, bacana. Show, vamos lá. O ato administrativo é conceituado pela doutrina como a exteriorização da vontade de agentes da administração pública ou de seus delegatários. Bacana. Eu já sei que eu tenho que ler o enunciado raciocinando com o meu conhecimento de fato. Manifestação unilateral de vontade, ato administrativo. Beleza. Nessa condição, que, sob regime de direito público, vise a produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público. Nesse contexto, afirma-se que o ato administrativo pode ser praticado. Vamos lá. Vamos ler logo, né? Aí vocês me dizem o que vocês acham. Então, o ato administrativo pode ser praticado pelos agentes integrantes dos órgãos do Poder Executivo, não podendo ser praticado por integrantes dos poderes judiciário e legislativo, que desempenham, respectivamente, funções jurisdicional e legislativa. Bacana. Então, ele está me dizendo aqui que ato administrativo só pode ser praticado pelo Executivo. Agentes do Judiciário e do Legislativo não podem, porque eles têm função jurisdicional e legislativa, certo? E aí, tu já vai pensar, opa, isso aqui eu acho que está certo por causa disso ou está errado por causa disso, certo? Vamos lá. B. Por agentes de empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, ainda que fora dos limites da função delegada. Letra C. Por prefeito, parlamentar e magistrado, no exercício de suas atividades típicas de natureza respectivamente administrativa, legislativa e jurisdicional. Letra D. Por agentes de quaisquer dos poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como integrantes da administração indireta, no exercício de função administrativa. Letra E.
por agentes integrantes da administração direta municipal, incluindo poderes executivo, legislativo e judiciário municipais. E aí, manda boa para mim aí. Me diz o que tu acha. Olha só, a Suelen acha que é letra D, o Afonso letra D também. Beleza. Todo mundo aqui acha que é D? Beleza. Chegou ao consenso que é letra D. Vamos analisar aqui. Vamos lá. Vamos logo marcar a letra D aqui, que é o que tu acha que é. Resolver questão. Opa! Acertou a questão. Acertou a questão, né? Só o filé. No dia da prova já era uma marcha. Bacana. Vamos avaliar agora. Tu sabe que, independentemente de acertar ou errar a questão, tu vai dar aquela estudada, dar uma lida no comentário, ver se bate, o motivo pelo qual tu acertou com os comentários, ver se as informações estão tranquilas, tudo de boa. Vamos lá. Vamos abrir aqui o comentário. Uma verdadeira aula de conceitos, bacana. Então, olha só, percebe que nem sempre o primeiro comentário é o que tu vai copiar, né? Tu não vai copiar uma aula de conceitos para o teu caderno de erro. Vamos lá. Pegadinha clássica. Olha só. Da FGV dizer que o município tem poder judiciário. O que tu vai avaliar? Vamos voltar aqui na questão. O que tu vai avaliar aqui? Olha só. Tu se tocou na hora de resolver a questão que ele disse que o município tem judiciário? Beleza? Olha só. Caso tu não tenha se tocado, ou caso tu não sabia, vamos pegar o segundo exemplo. Caramba, olha só, eu acertei a questão, eu tinha certeza da resposta, mas eu não me toquei. Eu não sabia que o município não tem poder judiciário, que só tem legislativo e executivo. Essa informação vai para o meu caderno de erros, certo? Então vamos pegar esse exemplo só para, ficar bacana. Acabei de descobrir, não sabia, no nosso exemplo, que o município não tem poder judiciário. Beleza? Vamos já aqui no nosso caderno de erros. E essa informação, percebe que ela colocou lá, pegadinha, essa informação é uma informação que eu estou optando por só colocar aqui assim, ó, município não tem judiciário. Essa informação eu estou optando por colocar dessa forma. Então, tu percebe que não é um negócio, engessado. Tu pode ir colocando informações e tudo mais. Vamos voltar. Beleza. Tem aqui um gráficozinho, né? Ato administrativo. Beleza, ó. Uma corrente minoritária, majoritária. Vamos dar um olho aqui. Lógico, tu faria um estudo um pouco mais calmo, né, dessa questão. Vamos lá. Olha só. Para quem não conseguiu ver o erro da alternativa A, tratando da FGV, é preciso analisar. Vamos ver aqui se está certo a imagem? Beleza. Nesse contexto, afirma-se que o ato administrativo pode ser praticado pelos agentes integrantes dos órgãos do Executivo. Ops, todos? E os que editam medida provisória, atividade atípica, função legislativa? Tu ia dar uma lida, né? Eu já fazendo uma análise prévia, né, já sei que não vale tanto a pena. Beleza? Olha só, os comentários aqui, sendo bem sincero, analisando, não me ajudaram tanto, né? Vamos ver aqui do professor agora, tá? E aqui eu já vou, te falar o que eu costumo fazer. Resolvendo questões, eu primeiro dou uma olhada nos comentários dos alunos, tá? Porque eu já sei que, às vezes, vem um comentário muito top ali com um macete bacana que já resolve a bronca. Caso eu não... Eu sempre dou um olho no do professor depois, né? Mas tem vezes que eu fico insatisfeito com um dos alunos, sabe? Aí eu vou no do professor, para confirmar mesmo que ali tem um negócio mais técnico, às vezes um pouco mais extenso, mas eu vou confirmar que realmente é aquele motivo que eu identifiquei ser o erro das questões, certo? Vamos lá. Então, a gente vem aqui. Olha só, a questão versa sobre a conceituação do ato administrativo e sobre quem o pode praticar. Antes de tudo, vamos analisar a conceituação apresentada para poder responder a questão. Beleza, ele traz vários conceitos aqui da Maria Silva, do Celso Antônio Bandeira de Mello. Aí olha só, ele já faz uma análise aqui, tá? Tu faria a leitura bacana disso aqui, mas vamos lá já analisar aqui para facilitar. Feitas as considerações, vamos às alternativas para encontrar a resposta correta. Então ele fala aqui, olha, pelos agentes integrantes dos órgãos do Poder Executivo, não podendo ser praticado por integrantes do Poder Judiciário e Legislativo. Aí olha só, por que está errado, pessoal? Integrantes do Judiciário e do Legislativo podem praticar atos administrativos quando no exercício de sua função atípica, isso é, administrativa. E aqui, a gente já começa a dar aquela lembrada, caramba, a administração pública em sentido amplo engloba todo mundo, inclusive, o Judiciário e o Legislativo quando na sua função atípica administrativa. Então, esse foi o grande cerne da questão, pessoal? Vamos dizer que eu não sabia isso aqui, fiquei na dúvida, Fiquei na dúvida. Vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, olha. Porque eu fiquei na dúvida com essa informação. E vou jogar aqui. Pronto.
Vamos dizer, né, nesse nosso exemplo aqui, que essas duas informações foram as coisas novas que eu entendi nessa questão, que eu verifiquei e consegui, né, acertar. Tranquilo? Beleza. Então, nesse caso, uma informação que tu sabia, mas ficou meio na dúvida, talvez, identificou que o município não tem judiciário e confirmou ali que judiciário e legislativo podem praticar atos administrativos em sua função atípica. Isso é administrativo. Beleza? Então, essa questão, olha só, percebe que é uma questão que foi menos estudada, tu conseguiu acertar, né? Tu só confirmou algumas informações, obteve alguma informação importante para tua revisão depois, jogou no caderno de erros, pronto, vamos para a próxima. Olha só, uma questão aqui sobre fato administrativo. Vamos lá. Com relação à diferença entre... Calma. Com relação à diferença entre o conceito de fato e ato administrativo, analise a afirmativa a seguir. Fato administrativo são atos praticados pela administração com manifestação de vontade cuja natureza é meramente executória. Atos da administração são atos praticados pelo poder público sob o amparo do direito administrativo. Tu já vai julgar se isso aqui está certo ou errado, porque tu já sabe aquele macete de vir direto nas alternativas se tu identificar que uma está certa ou errada, certo? Número 2. Fato administrativo são atos praticados pela administração desprovidos de manifestação de vontade cuja natureza é meramente executória. Atos da administração são atos praticados pelo poder público sob o amparo do direito privado. Número 3. Fato administrativo são atos praticados pela administração como manifestação de vontade cuja natureza é meramente executória. Atos da administração são atos praticados pela administração como manifestação de vontade cuja natureza é meramente executória. Analisa aí e me diz o que tu acha que é a resposta, né? Que a gente já vai para um ponto de organizar o nosso caderno ali. Olha só, o Wilson já foi no chute. Ele já conseguiu identificar, opa, essa aqui eu estou chutando. Então já é uma questão que claramente vai ter que ir para o caderno de erros dele. Mas vamos dizer que o Afonso, ele está acertando na consciência. Ele sabe o que é um fato administrativo, o que é um ato administrativo, o que é um ato da administração. Ele tem certeza que essa aqui ele acerta filé 100%. Essa questão talvez seja uma que não vai para o caderno de erros dele. Mas para do Wilson vai, porque o Wilson está chutando. Percebe? Então começa a ficar um negócio mais de cada um. Olha, o Afonso não, ele não está com certeza, mas vamos supor que ele esteja, né? Beleza. Vamos lá. Mais alguém? Só temos 3 que estão dispostos a dizer. Beleza. Letra E, né? Vamos ver aqui. Ih, rapaz. Todo mundo erraria? Todo mundo erraria isso aqui? Beleza? Olha só. Mas, logicamente, tem alguém que só não quis dizer, né? Sabia que era a letra D tranquilamente. Vamos lá. Beleza? Comentário. Olha só. Atos da administração é diferente de ato administrativo. De fato. E essa foi uma inconsistência, pessoal, que eu percebi logo quando eu li a questão. Porque fato administrativo é uma coisa, ato administrativo é outra coisa e ato da administração é outra coisa. Né? No enunciado, ele queria saber a diferença de conceito de fato e ato administrativo. Não ato da administração. Mas tu não vai perder a questão por causa disso. Deu para perceber, todas as alternativas traziam o ato da administração. É outro conceito. Vamos ver aqui. Beleza. Beleza, vamos lá ver o comentário, cara. Fato. Não há manifestação de vontade. Pode produzir efeitos no direito administrativo, pode gerar consequências jurídicas. Não se revoga ou anula fato administrativo. Não há que se falar em presunção de legitimidade. Atividade material. Exemplo, a execução prática do ato. Né? A gente tem um outro exemplo aqui, pessoal. Um outro exemplo de fato administrativo que eu só vou complementar para ajudar, e eu não sei se eles vão trazer em algum momento, né? A morte de um servidor. É algo que acontece no mundo real, que gera, olha só, que produz efeitos, que gera consequências para a administração pública. Né? Então, tem esse impacto na administração. Então, isso é um fato administrativo. Mas percebe que não há manifestação de vontade. Conceito mais abrangente, olha, atos da administração. Conceito mais abrangente, englobando os atos administrativos, atos de direito privado, atos materiais e atos políticos. Caramba, eu nem sabia que existia tudo isso de possibilidade de ato da administração. E nem sabia que atos administrativos estava dentro de ato da administração. Opa, bacana, bacana. Vamos lá. Ato administrativo.
manifestação unilateral de vontade da administração pública, produz efeitos jurídicos. Ah, isso aqui eu sabia, né? Finalidade de criar, modificar direitos ou impor obrigações. Olha só, inclusive o colega copiou o comentário lá do que concursos, né? Beleza? Aí olha só, temos um quadrozinho aqui, diferenciando atos administrativos, atos da administração, fato e silêncio administrativo. Lembra que eu te falei? Olha, vamos dizer... Olha só, o Juan errou de propósito, o Juliano, né? Então, olha, vamos dizer que tu sabia essa questão. Caramba, acertei, isso aqui eu consegui identificar 100% filé. Mas, eu não sabia o que era silêncio administrativo. Não sabia que existia isso aí. Eu não tinha pegado essa informação em uma questão. Beleza? O que a gente vai fazer? Olha só. Vamos fingir que essa é a segunda opção, né? Tinha certeza, mas aprendeu algo novo aqui. Olha só, um resumo bacana de conceito, de atos e temas relacionados. O que eu posso fazer? Eu posso salvar isso aqui? Vamos ver se a gente consegue copiar isso aqui para cá? Vamos ver se o computador é inteligente? Égua, não boto fé. Olha aí, tu viu o que dá para fazer? Já aprendeu, né? Olha só, o que a gente fez aqui? Vamos lá, vou até deletar. Estou resolvendo questões. Esse comentário da Ingrid, pô, bacana, consegui entender ali mais ou menos. Mas caramba, esse quadro aqui tá filé, bicho. O quadro resume bacana o assunto. O quadro traz um conceito que eu não tinha conhecimento, silêncio administrativo. Vamos ver o que é? Omissão da administração. Não é um ato, mas fato jurídico administrativo. Pode produzir efeitos jurídicos, conforme previsão legal, em lei, né? No caso de omissão, a lei poderá definir o efeito, anuência ou negativa tácita. Se a lei não definir os efeitos, caberá a ação judicial para conceder o pedido. Ato vinculado ou exigir resposta. Ato discricionário, né? E aí vamos dizer que esse quadrozinho aqui, tu leu, olhou, olha só, tu estudou aqui o comentário do professor, bacana, entendeu, e tu, caramba, esse quadrozinho aqui, ele resolve a minha bronca. Ele vai me ajudar a revisar depois esse tópico. E eu já tô te dando a dica. Quando tiver um quadrozinho assim, o que eu vou fazer? Eu aguento com o botão esquerdo aqui, ó, tá vendo? Venho aqui para a aba do caderno de erros e solto bem aqui, ó, no meu arquivo. Conseguiu entender aí? O que eu fiz? Me diz aí se tu conseguiu entender. Beleza, né? Agora, imagina se tu fosse copiar no caderno esse quadro. Olha a velocidade. Eu aguentei, arrastei para lá e soltei. Tá lá, pô, a informação para mim. Eu já posso para a próxima questão. Mas o meu colega, ele insiste que copiar no caderno é melhor, porque ele aprende um pouquinho mais. Ele vai passar 30 minutos copiando isso aí. Ele vai errar a linha, não vai ficar reto, ele tá sem régua, né? No meu caso, eu só arrastei. Conseguiu pegar aí? Tranquilo, né? Então, esse foi o nosso segundo exemplo. Eu sabia a questão, né? Não foi o caso de vocês. Faz parte. Eu sabia a questão, mas aprendi coisa nova e peguei um resumo só o filé. Bacana? Vamos lá. Vamos ver se tem mais uma aqui, uma questão um pouco menor, né? E a gente já vai, porque a gente tem que aprender ainda a organizar o caderno. Olha, menor, né? Menor. Vamos lá. Sobre o conceito de ato administrativo, assinale a afirmativa correta. O ato administrativo é uma manifestação bilateral de vontade. Não, isso aqui manjado, né? Eu estudei o assunto, eu sei que eu vi bilateral, eu não vou cair dessa, porque ato administrativo é manifestação unilateral. Concorda comigo? Beleza, então não vou marcar isso aqui. Letra B, o ato administrativo produz um efeito jurídico intencionado pela administração pública. O que tu acha dessa aí? Me diz aí. Olha só, o Antônio tá dizendo que ele tem um professor que escreve rapidão, que piscou, o quadro tá cheio. Não conheço, não sei quem é, quem pode ser, não. Vamos lá. Então, olha só. Tu tem certeza disso aqui? Aí tu vai julgar, né? Caramba, não tem esse negócio de efeito jurídico intencionado, ficou meio estranho, né? Vamos pra letra C. O ato administrativo produz efeitos, ainda que não haja intenção da administração na produção desses efeitos, como, por exemplo, a morte de um servidor. E aí tu percebe, olha só, tu percebe, cara, que resolvendo questões, se tu realmente estudar a questão, né, com calma, estudar e tudo mais, lembra que a gente viu ainda agorinha esse exemplo de morte de um servidor, que gera efeito, isso tem outro nome, né? Não é ato administrativo, isso aqui é fato administrativo. Lembra disso? Beleza. Letra D, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito privado. Aí tu vai pensar, não, isso aqui eu acho que eu lembro, né, que é direito público, mais ou menos. Ato administrativo e o fato administrativo são sinônimos, fiquei meio na dúvida, né?
E aí eu vou ter que escolher uma para marcar. Me diz aí, olha, o Juan e a Suelen já disseram que é letra B que eles acham. Mas tu percebe que a Suelen já falou, acredito que está correto. Já não bateu no peito. Já não disse, é B, tenho certeza. Então lembra. Caderno de erros, resolução de questões, pessoal, é humildade. Tu tem que fazer uma autocrítica de caramba. Eu realmente tinha certeza dessa questão. Eu não preciso de nenhuma informação dela para jogar no meu caderno. É muito importante que tu tenha isso. Porque senão, tu não vai fazer um caderno de erros filé, né? Beleza. Todo mundo acha que é B, né? Vou marcar B aqui, vamos ver. Opa, bacana. Então, vamos pegar que essa era uma questão que tu conseguiu identificar, né? Viu que a letra E não é, sabe que fato administrativo não é sinônimo de ato, sabe que o ato administrativo é regido por regime jurídico de direito público, sabe que a morte do servidor é um exemplo de fato e pegou essa parada de bilateral. Tu entendeu isso aqui, né? Que quando ele fala produz efeito jurídico intencionado pela administração pública, entra naquele conceito que tu já tem certeza. Ato administrativo é manifestação unilateral de vontade da administração pública. E essa vontade é esse efeito jurídico intencionado. Professor, essa aqui, 100%, eu não tinha dúvida. Só o filé. Não vai pro caderno de erros. Tranquilo, né? Deu para entender? Olha só, essa não vai. Eu consegui assimilar cada uma das alternativas, eu consegui avaliar, consegui desenrolar de boa. Essa aqui tá filé. Não vai pro meu caderno. Mas olha só, pro da Suelen, talvez fosse. Porque a Suelen tá falando que ela não tinha certeza. Certo? Então, importante tu ter isso em mente. Bacana. Vamos pegar, pessoal, né? A gente já entendeu a dinâmica, né? Lembrando, isso é algo que tem que ser prático. É prática, não tem jeito. Tu vai sentar, toda a resolução de questões, o caderno de erros vai estar, vai estar ali no teu ladinho para tu ir colocando informações. E isso vai valer para toda a matéria, meus amigos. Direito penal, constitucional, administrativo, não é só para direito, inclusive. Português, caramba, resolvi uma questão aqui de crase. Ah, eu vi que eu não tô bacana, cara. Não lembrava desse caso facultativo aqui que eu vi no comentário. Vou copiar lá pro caderno de erros de português. Direito penal, caramba, olha, errei essa questão aqui pra mim, eu nem sabia desse negócio, não lembrava direito diferença de erro de tipo, de erro de proibição, né? Esse caso aqui de excludente de ilicitude, de legítima defesa putativa, eu não sabia. Copia, cola pro teu caderno de erros de penal. Tu vai perceber que depois de um tempo, revisando o caderno de erros, aquela informação vai ficar filé. E tu não vai mais ter dúvida dela, né? E assim a gente vai corrigindo, e toda vez o teu caderno de erros vai enchendo de coisa, e vai saindo coisa. Vai enchendo de coisa, e vai saindo coisa. Vai chegar uma hora que tu vai estar só com o que tem mais dificuldade. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, bacana. Resolvemos, né? Montamos o nosso caderno de erros, bateria de questões, né? A gente sabe que é um pouco demorado. Eu já te garanto que é prática, tu precisa pôr em prática essa técnica, ajuda muito. Não corre dela, pessoal. Talvez tu tenha a sensação que, caramba, dá para eu caminhar mais. Mas lembra, a gente não quer só quantidade, tem que ter qualidade. A gente está fazendo uma coisa que vai garantir que tu não erre mais essas informações. Ao longo do tempo, isso vai ser uma técnica que vai melhorar muito o teu estudo, certo? Mas se tu não fizer, tu tá simplesmente abrindo mão de algo que o teu concorrente vai estar fazendo e que, cara, vai fazer com que ele passe na tua frente. Não tem pra onde correr, tá? Beleza. Fiz o meu caderno de erros ao longo da semana, só o filé. Dentro da tua organização de estudos, tu precisa definir um momento que tu vai revisar o caderno de erros. Então, olha só, tu vai ter lá como meta constitucional, administrativo, revisão do caderno de erros de constitucional. Ou revisão dos cadernos de erro, né? Então, tu pode definir que ao final de semana, por exemplo, vamos dizer que o teu domingo é um domingo de revisar cadernos de erros. Aí tu vai lá, caderno de penal, revisa bacana. Pô, professor, eu estou estudando para o TRF. Caderno de processo civil. E assim tu vai indo. Caderno de português. E assim tu vai indo, certo? Bacana. Então vamos pegar aqui, vamos fingir que nós chegamos ao nosso domingo, que foi o dia que eu defini para o meu caderno de erros. Nesse momento é onde eu vou começar a arrumar a bagunça que ficou, porque eu só fui jogando aqui. E aí caiu fonte diferente, né? Tá tudo meio bagunçado. Vamos lá. Então vamos aqui no meu caderno de erros, no nosso, né? Caderno de erros de direito administrativo que a gente criou, beleza? Opa. Deixa eu ver aqui, voltou, né? Tudo certo? Beleza, vamos lá.
Aí tu vai definir a teu critério. Como é que tu vai organizar, né? Vamos lá. Vou selecionar tudo aqui, olha. Vou colocar Ctrl A. Eu já sei que seleciona tudo. Então tu começa a ver, cara, não foge da tecnologia. Ajuda demais. O que eu vou fazer? Já vou definir uma letra, uma fonte que eu gosto. Olha, eu gosto do Arial. Vou colocar aqui Arial. Vou colocar tudo de preto, porque eu tô vendo que tá um cinza, tem uma coisa em itálico, tem negrito vermelho, beleza? Então eu já vou selecionar Arial, que eu quero. Vou colocar tudo preto e vou colocar fonte 10. Bacana, fonte 10 eu acho que tá bacana pra mim, né? Lógico, totalmente subjetivo, tá, pessoal? Vamos lá. Além disso, vamos ver. Aí eu reviso, né? Olha só, toda vez que tu der aquela ajeitada, tu revisa. O foco é revisão. Ajeitar o caderno é quando tu tiver um tempinho. É uma tarefa que tu vai com o tempo ajeitando. Inclusive, se tu tiver muito atribulado, pô, professor, eu tô sem tempo, deixa para os momentos que tu estiver assim meio, né, tranquilo, vai lá dar uma ajeitadinha, não precisa ajeitar tudo. Depois tu vai ajeitar mais um pouquinho. O foco, o mais importante, é a revisão do caderno. Vamos lá. Para analisar corretamente, beleza, qual das opções apresenta um exemplo de ato administrativo perfeito? Olha só, aí eu percebo, lendo isso aqui, olha, eu preciso saber a diferença de ato perfeito, válido e ineficaz. Eu não preciso dessa parte aqui, percebe? Isso aqui é um textinho que estava no comentário, a fim de contextualizar com a questão. Mas aqui eu já não estou mais trabalhando com a questão. Eu estou trabalhando com a informação correta que eu não sabia. É isso que eu tenho que revisar, certo? Não a questão em si. Então essa parte aqui eu percebo que não precisa. Eu já deleto ela. Opa, na próxima vez que eu vier revisar, já não tem essa parte para eu ler. Vou enxugando ele cada vez mais para ter as informações mais importantes que eu preciso. Olha só, a Juliana falou aqui, graças ao caderno de erros, eu acabei decorando a súmula 711 do STF. Minha vida era errar isso nas questões, não mais. Então, olha só para tu ver o lance do caderno de erros, ela lembra até o número da súmula, que é um negócio difícil, né? E não é uma súmula vinculante 13, súmula vinculante 11, não. Súmula 711 do STF. Provavelmente, vamos pegar aqui, o Wilson não faz ideia de que negócio é esse. Mas era uma coisa que a Juliana percebeu, que ela vinha errando pra caramba, tá? E que a cada revisão passando, tá? Era algo que ela errava muito. Agora ela sabe. Inclusive sabe o número. Porque isso ela não erra mais. Isso é para tu ver o poder, né, da súmula. Olha só, trauma, ela lembra o texto, filé. É isso aí. Mas olha só, o Wilson, talvez ele não saiba de que informação a Juliana está se referindo. Mas ele sabe essa informação. Se quando cai, ele acerta. E saber o número ou não, pessoal, não vai mudar nada. Mas tu percebe que é bem pessoal mesmo? Se cair, é uma informação que o Wilson acerta, de certeza. Mas a Juliana precisou de um processo gradativo, revisional, para conseguir assimilar essa informação. Perfeito? Muito importante isso. Bacana. Vamos continuar a nossa organização aqui. Bacana, olha, aí eu vou definir que o título do assunto que eu tô estudando, ele vai vir aqui, ó, centralizado. Vou colocar número 12, a fonte dele. Vou colocar aqui uma cozinha aqui, né, um amarelo, meio laranja, para fingir que, para dizer, né, que é o título. Vou deixar em negrito, bacana. Agora, eu não gostei desse itálico aqui no perfeito, válido e ineficaz. Não quero ter itálico assim no meu texto. Vou tirar. Aí, olha só. Ato perfeito é aquele que completou todas as etapas do seu processo de formação. Ou seja, todos os elementos essenciais do ato foram realizados. Caramba, ó, já revisei umas vezes. Vamos dar um jeito de dar uma diminuída nisso? Não preciso desse é aquele que aqui. Ato perfeito. Completou todas as etapas do seu processo de formação. Ó, consegui entender do mesmo jeito. Vou enxugando. Porque isso vai facilitar o mínimo de coisa que eu tenho que ler depois para revisar as informações que eu preciso gravar. Então, né, válido e eficaz. Aí eu defino aqui, olha, etapas do seu processo de formação. Eu defino que vai ficar de vermelho, e eu gosto desse vermelho aqui. Em negrito, vou colocando. Bacana, isso aqui vai me ajudar, né? Palavra-chave, vermelhinho. Esse é o vermelho que eu gosto, vamos ver aqui, ó. Qual deu o nome? Ó? Vermelho cereja. Esse é o vermelho que eu gosto, beleza? Não é qualquer vermelho. Mais chato logo. Mas é isso aí. Tu vai criando do teu jeito, vai ficar a tua cara bacana e tu vai conseguir revisar depois só o filé. Olha só, ato válido é aquele que não apresenta vícios, bacana. Posso tirar isso aqui. E aí eu vou ajeitando, né? Ó, vamos analisar cada uma das opções fornecidas. Bacana. Essa questão eu posso trabalhar com exemplos, que vai facilitar ainda, né? Eu já revisei isso aqui, mas eu sinto que ainda é algo que eu preciso revisar, né? Não ficou 100% fixado. E olha só, um ponto importante, pessoal. Tu vai perceber
que tu vai conseguir identificar se a informação foi fixada ou não resolvendo questões. Porque a cada bateria de questões que tu faz e tu verifica que tu não tá mais errando aquilo, caramba, ó, caiu o ato perfeito, válido, eficaz, ineficaz, tô acertando o filé. Isso aqui tá tranquilidade, cara. Eu não erro mais, consegui assimilar esse conteúdo. O que eu vou fazer depois de um tempo? Depois de um tempo que eu tenho certeza que essa informação não é mais necessária estar no meu caderno de erros. Eu venho aqui, ó. O que eu vou fazer? Pronto. Aquele texto lá, eu não preciso mais dele. Porque eu tenho certeza já que um ato jurídico, um ato perfeito é uma coisa, um ato válido é outra. Eu sei identificar quando é eficaz e ineficaz, certo? Bacana. Aí eu revisei isso aqui, mas caramba, eu continuei, eu revisei, ajeitei aqui bacana, tá? Mas caramba, cara, eu ainda tô errando esse negócio de diferença de ato da administração, fato administrativo não tá entrando bacana. Isso aqui vai continuar no teu caderno de erros, certo? E pode acontecer também, olha, vocês nem estavam vendo, ó, deletei aqui, tá? Então olha só, deixa eu dar Ctrl Z só pra a gente voltar. Beleza. Olha só, tela de novo, bacana. Vou me acostumar com isso, prometo. Vamos rebobinar, vamos fingir que nada aconteceu, tá? Então olha só, voltamos aqui no nosso caderno de erros. Eu percebi que essas informações aqui, de ato perfeito, válido, ineficaz, eu não preciso mais dela. Já tá filé, 100%. Vou vir bem aqui, e vou deletar essas informações. Quando eu tiver certeza absoluta que tá tranquilo aquela informação. E mais uma vez, né? Repito aqui, tu só vai ter essa certeza resolvendo questões. Não vai na tua mente, não vai no que tu acha que tu já tá de boa. O que vai te mostrar se tu tá ou não 100% naquela informação é questão. Eu não tô mais errando questão sobre esse tópico. Ele vai sair do caderno de erros. Se tu for confiar na tua mente, tu vai te enganar. Ela vai te enganar. Tu vai achar que tu sabe e tu não tá tão bem assim, certo? Então vamos lá. Essas informações aqui do quadro não tá bacana. Tu não conseguiu identificar bacana isso aqui. E depois de um tempo, talvez tu perceba que essas informações do quadro não estão sendo o suficiente para tu acertar as questões desse tópico. Então isso vai te ajudar a fazer o quê? Talvez eu precise reestudar esse ponto aqui. Talvez eu precise ir, né, para uma videoaula, para um PDF, preciso, né, tirar uma dúvida ali com o professor Rosinaldo, coisas do tipo, certo? Então, percebe que é uma constante evolução de retirar coisas que estão bacana, identificar pontos que tu precisa reestudar e sempre tá preenchendo, sempre tá revisando, né? Então, já te digo, tu tem que ter uma meta de caderno de erros no teu cronograma aí, que tu faz semanal, beleza? Então, organização, muito importante. Me diz aí, pessoal, tu tem uma dúvida em relação ao caderno de erros? Me diz aí. Deu para acompanhar bacana o que significa, como tu vai trabalhar com ele, certo? Então, lógico, aqui a gente está dando uma breve, né, trabalhada nesse tópico. Né? É algo que tu vai conseguir pegar bacana com a prática, jogando informação, revisando. Né? É difícil, pessoal, é difícil. Né? Mas é um instrumento que vai te ajudar demais. Tu realmente vai perceber a diferença e a evolução com o caderno de erros. Mas não é fácil, não vai ser fácil. É mais uma tarefa para tu fazer, mas é muito importante, muito, muito mesmo. Beleza? Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, né, acredito que a gente conseguiu trabalhar bastante coisa, conseguiu mostrar a execução, resolveu a questão, estudou a questão, jogou para o caderno de erros. Depois tu vai ter um dia para analisar, certo? Olha só, professor, com o tempo o caderno pode ficar enorme, devo tirar um momento só para diminuí-lo? É o que eu falei, né? Realmente o caderno ele vai ficar grande, pô, porque tu tá em um processo cada vez mais, tu tá caminhando no conteúdo. Só que vai chegar um momento que tu já vai ter visto quase tudo daquele conteúdo. Daqui a pouco, tu não vai mais colocar informações lá sobre fato da administração, fato administrativo, certo? Porque isso tu já sabe. Então, depois vai chegar um momento de tu organizar. Quando tu for organizando, tu vai ajustando ele. Olha só, o Fernando chama de caderno de aprendizagem. Perfeito, né? Perfeito. A gente utiliza o nome caderno de erros, cara, porque é um nome já convencionado, né, no mundo dos concursos. Mas qualquer nome aí, né, tá valendo, super valendo. Beleza? Olha só, o Afonso falou que o dele de português vai viver cheio, e é isso aí, cara, né? Mas vai chegar um momento, eu te garanto que esse momento vai chegar, só que ele demora um pouco, né? Um momento onde tu vai ver, caramba, aqui só tem o ouro, aqui só tem o que eu preciso revisar 100%. Aqui só tem o que eu não consigo decorar de jeito nenhum, cara. E isso vai te salvar de tal forma na semana final da prova que tu não tem noção.
né? Vai ajudar muito. Olha, a Juliana perguntou o que você adquiria para quem só faz caderno escrevendo. Bom, né, acredito que, a não ser que tenha alguém aqui que não me segue, não vai saber a minha posição em relação a isso, né, pessoal? Então, o meio digital, a tecnologia, ela tá aí para evoluir o negócio 100%. Eu não tô te dizendo para tu parar de escrever no papel. Tu pode fazer resumo à mão, inclusive, é super útil, né? Se funcionar para ti, tranquilo. É uma estrada de autoconhecimento. Mas, a partir do momento que tu ignora a tecnologia por sentir certa dificuldade ou não ter tanta familiaridade, tu simplesmente está fechando a porta para uma coisa que vai, né, tem a capacidade de aumentar muito o teu rendimento nos estudos, te ajudar demais, te poupar tempo, certo? Vou te dar um exemplo aqui. Eu lembro até hoje, né? Tinha uma época que eu só fazia resumo à mão. Era só a mão, cara. O meu negócio era a mão, 100%. Até que eu precisei fazer uma viagem para concurso, para fazer outra prova, uma prova em outro estado. E, bicho, era pasta com isso aqui, assim, de resumo. Folha, amassava a folha, né? Teve um dia que a minha gata inventou de brincar com a folha, arranhou a folha, certo? Fui beber água, pingou um negócio lá na porra da caneta laranja neon, né, da nuvenzinha, borrou tudo. Isso não acontece com o virtual, pessoal. Sabe o que eu faço hoje em dia? Beleza, a última prova que eu fui fazer fora, fazer uma prova para delegado no Espírito Santo, levei no celular, no tablet, caderno de erros, pô, tá ali, os meus resumos, ali, ó, os arquivos bonitinhos para revisar, né? É outra parada, cara, é outro nível, é muito mais rápido. Para tu pesquisar, tu já conhece tanto o teu caderno de erros que tu quer relembrar aquela informação de silêncio administrativo. Vamos lá, Ctrl F, silêncio, tá lá. Eu não vou precisar passar por 70 páginas. Silêncio, tá ali a informação que eu quero. É outro nível, é outra parada. Olha, o Juan perguntou qual momento indicado devo fazer nas revisões. Eu recomendo que tu tenha um momento para caderno de erros. A tua revisão ela pode ser dividida em 2 etapas. Né? Digamos que tu tenha um dia no teu final de semana ou 2 dias para revisar o conteúdo da semana. Essa revisão eu recomendo que tu divida. Olha, essa parte aqui da minha revisão é para revisar, né, os conteúdos. Páginas que eu li de PDF, artigos que eu li, questões que eu resolvi, vou resolver mais umas 3 a 5 questões de cada assunto. Essa é a tua revisão comum, digamos assim. Mas eu vou ter um momento de revisar caderno de erros, onde eu vou dar uma ajustada, onde eu vou reler com calma os erros, certo? Então eu recomendo que tu tenha uma meta, caderno de erros, beleza? Beleza, pessoal. Tô sempre aqui para dar esse auxílio, né? Eu já passei por... Cara, eu ainda passo, né? Parece que não, né? E a gente acaba até criando uma distanciazinha assim, né? Porque, pô, professor e tudo mais. Mas, até hoje, cara, eu tenho certeza que se eu sentar hoje aqui, agora, daqui a pouco, para resolver questões de atos administrativos, eu vou aprender alguma coisa nova, eu vou errar uma questão por falta de atenção, ou porque aquela abordagem eu ainda não tinha visto. Cara, quando a gente entende que concurso é constante evolução até dar certo, 100%, né? A gente muda a nossa perspectiva e aprende muito mais. Olha só, Juliana, ainda bem que meu marido me deu um tablet para fazer isso. É importante, né? É importante. Se tiver como, tá ótimo. Ó, preciso de uma esposa para ganhar um presente assim. Beleza. Pessoal, então, acho que por hoje é só, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho mais aí nessa tua jornada até a aprovação. Sempre lembrando que tu pode entrar em contato comigo. A gente está sempre aí, né, para tirar dúvidas e ajudar na evolução de vocês. Né? Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau.